Olá pessoal, boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui novamente. A gente vai estar falando de raciocínio lógico hoje à noite, né? Vamos trabalhar bastante exercício juntos, como que cai essa matéria aí nas provas da Polícia Civil, né? Para quem está começando. Passar um recado importante aqui para vocês, né? Para a gente estar começando nossa live. Nos dias 3, 4, 5 e 8, o professor Luiz realizará um evento chamado Missão Pré-Edital Polícia Civil. Um evento que é para quem sonha quer ser um policial civil. Em apenas 4 aulas, ele vai estar dando aí o passo a passo do zero até a sua aprovação. Quem se matricular nesse evento, participar do evento, vai receber um edital verticalizado, um e-book para quem está começando do zero e muito mais. O evento é 100% gratuito, online, tem que participar, né, pessoal? O link está fixado no chat aqui como comentário e aqui no QR Code na tela, né? Você pode estar clicando aqui também. Então inscreva-se logo, entre no grupo silenciado do WhatsApp e acompanhe as notícias, tá bom? Então bora lá. Então nosso objetivo hoje, a gente vai estar falando aí do raciocínio lógico crítico, raciocínio lógico analítico, né? Uma das partes do raciocínio lógico. Então vou estar começando aí nossa live de hoje apresentando para vocês como que cai raciocínio lógico aí nas provas, né? Então aqui está um edital, né? Geralmente um edital, a parte de raciocínio lógico, ela vem assim, ó: estruturas lógicas das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduções de novas informações das relações fornecidas, avaliação da condição usada para estabelecer estrutura dessas relações, identificação de regularidade e de uma sequência, seja ela numérica ou figural, de modo a identificar o elemento na dada posição, estrutura lógica, lógica de argumentação. Então, repara, né, que o nosso edital, ele cobre um vale tudo, tá? Não tem como entrar com recurso numa questão de raciocínio lógico, né, de concurso. Repara que o edital fala, vai cair qualquer coisa pode cair na nossa prova, né? Mas a gente tem uma noção aí por estudo de provas anteriores, então a gente sabe o que é cobrado, como que é cobrado, né, o que os examinadores acham importante, a gente está sabendo aí, está treinando desse assunto raciocínio lógico, né? Então, para estudar raciocínio lógico, é importante a gente dividir o raciocínio lógico em 3 categorias: raciocínio lógico proposicional, raciocínio lógico matemático e o raciocínio lógico crítico, né, que é o objetivo da live de hoje, tá bom? Então, o raciocínio lógico proposicional, a gente estuda as proposições, o próprio nome está dizendo, também é conhecido como raciocínio lógico verbal. É uma interpretação de texto visto pelas ciências exatas, visto pela lógica. Então a gente aprende definições, o que é uma proposição, os quantificadores, conectivos, regras pré-estabelecidas aí para trabalhar os conectivos, tabela verdade, comparação de proposições, né? Equivalências, negações, classificação de proposições. Proposição pode ser 100% verdadeira, 100% falsa, elas têm nomes estabelecidos, né? Tautologia, contradição, contingência. E esse raciocínio lógico entra na argumentação. Teoria da argumentação, dividida em cadeia de argumentação e diagramas lógicos. Se você procurar aí no canal, né, do QG aí, aqui no YouTube, você vai encontrar outras lives que eu já dei falando desse raciocínio. Então eu procuro mesclar, né? Uma live falo sobre raciocínio lógico proposicional, outra hora raciocínio lógico matemático, você vai encontrar aí também no canal aí do QG. E hoje a gente vai estar falando do raciocínio lógico crítico. Você vai poder encontrar outras lives também anteriores falando do raciocínio lógico crítico. Procuro trocar os exercícios, explicar de uma maneira diferente, para você ir aproveitando e começar a estudar, né, sentir motivação aí, entender, e essa orientação para você começar a aprender então o raciocínio lógico. E depois a gente parte para o raciocínio lógico matemático, onde a gente estuda teoria dos conjuntos, sequências numéricas, sequências figurais, e depois a gente cai aí na chamado raciocínio lógico crítico, também conhecido como analítico. Aí a gente brinca aqui que é o mundo de Nárnia, né? Aqui é o vale tudo. Tá? O raciocínio lógico proposicional são regras pré-estabelecidas. Você decora as regras para resolver os exercícios.
Raciocínio lógico matemático, né? Matemática, ciências exatas, então você aprende progressão aritmética, né? Aprende regularidade de sequências, encontrar termos em sequências, numéricas, figurais. Teoria de conjunto também é uma estrutura aí da matemática que migrou para o raciocínio lógico, né? Então, assim, o crítico está aqui, né? O mundo de Nárnia é exatamente o que a gente vai ver na live de hoje. Então, preparei aqui na nossa live hoje exatamente falar sobre o raciocínio lógico crítico, o raciocínio lógico analítico. Aqui é um vale tudo, mas a gente sabe o que costuma ser cobrado nas provas. Aqui está em ordem, tá? Em ordem aí do assunto mais importante para o menos importante. Então, geralmente o que cai na prova são questões de associação. Tem que descobrir quem mora no quinto andar, quem mora no terceiro andar, né? Quem toma leite, quem cria cachorro. Depois entra questões de verdades e mentiras. Pessoa falando verdade, pessoa mentindo, tem que descobrir quem está falando a verdade, quem está mentindo, entender ali o contexto da história, né? Depois entram questões de raciocínio lógico espacial e temporal, que a gente chama, tá? Espacial por exemplo, uma fila, quem chegou primeiro, quem chegou depois, sentado em volta de uma mesa, né? Quem está à esquerda do paulista, quem está à direita do baiano. Raciocínio lógico temporal, envolvendo presente, passado e futuro. Aí entra a parte de árvore genealógica, né? São estrutura de laços de família. E por último, o que a gente chama de estudo de caso. Ali entra um exercício comum que a gente chama de teoria da casa dos pombos, exercícios envolvendo, às vezes, matemática mesmo, né? Tem que fazer determinadas contas, envolvendo linha de raciocínio. E aí pronto, a gente fecha aí então o assunto raciocínio lógico. E na live de hoje a gente vai estar falando exatamente um pouquinho de cada tópico do raciocínio lógico crítico, né? Vamos conhecer e vamos aprender aqui, saber como estudar esse tipo de raciocínio. Então, começando, né, sem mais delonga aí, o raciocínio lógico crítico na live de hoje, tá? A gente vai começar com questões de associação, né? Então vai lá, primeira questão aí pra gente. Uma empresa presenteou 5 atendentes mais bem avaliados com uma viagem de fim de semana, tudo pago. Os 5 destinos, Salvador, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza, foram sorteados entre os vencedores Felipe, Juliana, Pedro, Rafaela e Manuela. No dia da divulgação do resultado do sorteio, cada um dos vencedores escreveu um palpite sobre qual teria sido o resultado. Felipe achava que Juliana ia para Natal ou Maceió. Pedro disse que Rafaela viajaria para Fortaleza ou Recife. Rafaela, confiante, disse: acho que vou para Natal. Manuela falou que Maceió iria Felipe ou ela. E por fim, Juliana prognosticou: acho que para Salvador vai Felipe, ou que Rafaela vai para Maceió, ou que Manuela vai para Natal, ou que eu vou para Fortaleza. Os organizadores disseram que todos os palpites dados estavam incorretos. Ciente dessa informação, é correto afirmar que... Então tá ali, né? Nossa primeira questãozinha. Como é que a gente resolve uma questão dessa no meio de uma prova? Isso aqui é legal fazer em casa, como passatempo, né? Agora imagina, no meio de uma prova, a gente tem que fazer uma questão desse tipo. Então existem técnicas para a gente poder gastar menos energia, gastar menos tempo, né? E conseguir chegar com segurança aí na resposta. É o que a gente vai estar discutindo aqui na live de hoje, tá bom? Então, como é que a gente resolveria esse problema? Coloquei aqui, tá um pouco menor a letra, para a gente poder montar essa tabelinha que a gente faz aqui, né? Ok? Então, aqui, a gente geralmente monta uma tabela. Coloca os nomes, Felipe, Juliana, Pedro, Rafaela, Manuela. Tá lá os 5, né, que foram sorteados. E aqui a gente coloca os lugares, né? Natal, Maceió,
Fortaleza, Recife, Salvador. A ordem que a gente coloca aqui, tanto os nomes quanto os lugares aqui, não é importante, pode ficar à vontade de colocar os primeiros que você lê, né? Não precisa estar organizado isso daí. Isso aqui vai ajudar a gente a entender como é que vai fechar quem vai para qual lugar. Bom, lembrando que todos os palpites estavam errados, tá? Então vamos lá, o primeiro. Felipe achava que Juliana ia para Natal ou Maceió. Então significa que ele não vai, né? A Juliana não vai para Natal e nem para Maceió, porque o Felipe estava errado. Pedro disse que Rafaela viajaria para Fortaleza ou Recife. Tá? Então a Rafaela não vai para Fortaleza nem para Recife. Rafaela, confiante, disse: acho que eu vou para Natal. Então a Rafaela não vai para Natal. Manuela falou que para Maceió iria Felipe ou ela mesma. Então ela errou, né? Então para Maceió não vai o Felipe, Felipe não vai para Maceió e nem ela, né? A Manuela também não vai para Maceió. Não vai para Maceió. E por fim, Juliana prognosticou: acho que para Salvador vai Felipe, então Felipe não vai para Salvador. Rafaela vai para Maceió, a Rafaela não vai para Maceió. Manuela vai para Natal, então a Manuela não vai para Natal. E eu, né, quem estava falando era a Rafaela, né? Então Rafaela não vai para Fortaleza. Rafaela, eu vou para Fortaleza. Então Rafaela não vai para Fortaleza. A gente já estava sabendo, né? Desculpa, quem estava falando aqui era Juliana, né? Juliana prognosticou, né? Por fim, Juliana prognosticou. Então a Juliana não vai para Fortaleza, tá? A Juliana não vai para Fortaleza. Aí pronto, a gente montou aqui uma tabela e agora a gente vai vir completando a tabela, né, para descobrir para onde que a pessoa vai. Então olha lá, já descobri aqui de cara, ó, tem um buraquinho aqui. Aí, Rafaela vai para Salvador. Se ela vai para Salvador, então ninguém mais vai para Salvador. Então queima ali Salvador. Perfeito? Aí sobrou aqui, ó, um buraquinho aqui para Juliana. Então a Juliana vai ter que ir para Recife. Repara que aqui também ninguém mais vai para Recife. Corta ali. Aí, ó, mais um buraquinho aqui, ó. Ó para onde que a Manuela vai. Fortaleza. Queima aqui Fortaleza, né? Aqui também, né? Quem que vai para Maceió? Alguém tem que ir para Maceió. Só pode ser, ó, o Pedro. Né? O Pedro, só o único lugar aqui, Maceió, sobrou o Pedro. Então eu já posso queimar também essa coluna aqui. E aí pronto. Então quando eu coloco uma bolinha, eu já posso queimar a linha e coluna dela, tá certo? Então pronto, repara que eu já sei, né, que o Felipe vai para Natal. Juliana vai para Recife. Pedro vai para Maceió. Rafaela vai para Salvador. E a Manu vai para Fortaleza. Ok? Então pronto, né? Já conseguimos aí descobrir para onde que o pessoal vai. Aí é só agora olhar com calma as alternativas, né? Vamos ver o que tem aqui para nós as alternativas. Ó. Olha lá, né? Pedro vai para Maceió. É só olhar com calma a alternativa aí e descobrir o que você conseguiu encontrar ali. Tá certo? Então pronto, né? Esse é o truque que a gente usa aí para estar fazendo esse tipo de exercício que a gente chama de associação. Tem outros modelos que eu vou estar apresentando para vocês agora. Então vamos lá. Bora lá, nossa segunda questão. Uma rua tem 5 casas, sendo 3 de cor branca, 2 de cor azul. Dessas casas, 2 têm 3 quartos e 3 têm 4 quartos.
Ana, Bia, Carla, Diana, Dina e Esther moram nessas casas, cada uma em uma casa distinta. As cores das casas de Bia e Esther são iguais, e as cores das casas de Ana e Carla são diferentes. O número de quartos da casa de Ana é igual ao número de quartos da casa da Dina. Carla e Esther moram em casas com diferente número de quartos. Existe uma casa de cor azul com 3 quartos. Quem mora nessa casa é... Então olha que bacana aí, né? Essa questão que a gente está vendo agora. Número 2, né? É a mesma coisa, tem que desenhar. Raciocínio lógico, a gente desenha. Não tem aquela frase, entendeu o que é que desenha? Então a gente desenha para poder estar entendendo melhor aqui, né? Então vamos lá. Vamos desenhar essas 5 casas, né? São 5 casas. 3 são de cor branca, então vamos colocar assim, ó. Isso aqui são as casas brancas. Três casas com cor branca. E 2 são azuis. Dessas casas, 2 têm 3 quartos. Não sei qual, né? 2 têm 3 quartos. Então, eu vou colocar aqui 2 dessas casas. Aqui são casas com 3 quartos. 3 quartos. Então, calma lá. 3 quartos. E 3 tem 4 quartos. Então vamos colocar aqui as casas. Casinhas aqui com 4 quartos. Pronto. Fizemos o desenho. Aí vamos lá. Seguindo as informações, né? Dina e Esther moram nessas casas, né? Todas as meninas moram nessas casas distintas, cores das casas, as cores da casa de Bia e Esther são iguais. As cores da casa de Bia e Esther são iguais, né? Então, como que a gente vai analisar essa informação? Pode ser que seja branca, pode ser que seja azul, mas o melhor para mim já é colocar no azul. Por quê? Porque o azul tem 2 casas apenas. Se eu colocar a Dina e a Esther, desculpa, a Bia e Esther nessas casas, ninguém mais pode morar em casa cor azul, tá certo? Lacrou, travou. Se eu coloco as 2 em casa branca, ainda teria mais uma pessoa que poderia morar na casa branca e pessoas que poderiam morar na azul. Agora, quando eu crio essa relação, né, das 2 morarem na azul, acabou. Ninguém mais pode morar em casa cor azul. Tá certo? Então eu começo fechando essa linha de raciocínio, que é mais forte. Pode ser que não esteja certo, é uma hipótese, né? Aí continua. As cores das casas de Ana e Carla são diferentes. Ou seja, uma é azul, uma é branca. Opa, então aquela primeira hipótese que eu estava criando, da Bia e a Esther estarem na casa azul, está errado. Né? Porque alguém aqui, né, entre a Ana e a Carla, alguém tem que morar na casa de cor azul. Tá certo? Então, na verdade, o que eu matei é que a Bia e a Esther obrigatoriamente estão em casa de cor branca. Então, eu já posso vir aqui agora, né? Aqui, com certeza, é a Bia e a Esther. Tá certo? Então, a Ana e a Carla, não sei, né? Uma delas, tá? Entre Ana e Carla, uma delas é cor azul, a outra é branca, não sei qual. Agora, com certeza, a Bia e a Esther obrigatoriamente são brancas, né? Para deixar alguém, uma das 2 ali, Ana e Carla, morarem em casa azul. Tá certo? Continua, né? Vamos lá. O número de quartos da casa de Ana é igual ao número de quartos da casa da Dina. Então, Ana e Dina, mesma quantidade de quartos. De novo, qual que é o teste aqui que tem maior potência para mim? Colocar elas na casa de 3 quartos. Porque se eu colocar as 2 na casa de 3 quartos, já lacra, ninguém mais pode morar em casa de 3 quartos. Né? Então, eu vou forçar aqui a minha linha de raciocínio,
que a Ana e a Dina, com certeza, estão em casa de 3/4. Ninguém mais pode morar em casa de 3/4. Né? Travou, fechou. Ninguém mais pode morar. Aí, continuando a narrativa. Mas isso é uma hipótese, né? Pode ver que eu não coloquei as meninas ali dentro. Só coloco se tiver certeza. Carla e Esther moram em casas com diferente número de quartos. Ou seja, entre a Carla e a Esther, uma delas mora em casa com 3/4 e a outra com 2/4, com 4/4, né? Então, ou seja, isso não está correto. Né? O meu raciocínio, que ninguém mais podia morar em casa de 3/4, está errado. Então eu volto um passo aí e já com certeza a Ana e a Dina, com certeza, né, elas moram em casa com 4/4. A gente já sabia que o número de quartos dela eram iguais, né, número de quartos, só que a gente sabe que agora não pode ser com 3/4, porque entre essas duas últimas meninas, Carla e Esther, uma delas tem que ser em casa com 3/4, né? Não sei qual. E aí, pessoal, já fechou a linha de raciocínio nosso, a gente já sabe a resposta, tá? Porque a pergunta dele é: existe uma casa de cor azul com 3/4, quem mora nela? Bom, eu sei quem não mora nela, né? A Bia não é, porque ela mora em casa cor branca. A Esther não é, porque mora em casa de cor branca. A casa tem que ter 3/4, então a Ana não é, né? Porque a Ana mora em casa de 4/4. E a Dina também não. Então, obrigatoriamente, quem mora nessa casa azul com 3/4 só pode ser a Carla, ok? Então, né, a gente acaba fechando com essa linha de raciocínio. Você vai excluindo possibilidades. Isso é muito importante no raciocínio lógico, tá certo? Então vamos lá, bora lá, mais questão. A gente vai resolver bastante questão, né? Você vai ver no curso. No curso eu comento que raciocínio lógico se aprende fazendo bastante questões. Quanto mais questões você faz, melhor você está ali para poder estar se deparando com uma questão em prova e fazendo analogia, né? Associando com alguma questão que você fez e criando então analogia. Vamos ver mais uma questão, pessoal. Vamos lá. Hugo, José e Luiz são irmãos e suas idades são 11, 12 e 16 anos, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles pratica um desses esportes: futebol, basquete e vôlei. Também não necessariamente nessa ordem. Hugo não pratica vôlei. Luiz é 5 anos mais novo que José. E quem pratica basquetebol é o mais velho dos 3 irmãos. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Né? Então, olha que interessante isso daí, né? Bom, vamos lá, vamos matar essa questão. Né? De novo, questão de associação, tem que descobrir quem é quem. Essa questão, pessoal, diferente das duas primeiras que eu apresentei, então a gente vai guardando exercícios, né? Eu chamo de álbum de figurinhas. Né? No começo, todas as figurinhas são diferentes. Depois começa a aparecer figurinhas repetidas. Quando começar a aparecer figurinhas repetidas, é que o seu álbum aí está se completando, né? Aí fica fácil de você ir prestar uma prova e se deparar com questões semelhantes. Esse aqui, o apelido dela é 333, porque são 3 pessoas, né? 3 idades e 3 esportes. E aí o 333, o macete para a gente resolver é criando 3 colunas e usando figurinha geométrica, quadradinho, bolinha, triângulo. Vamos lá, vamos resolver juntos. Então, a gente faz da seguinte maneira. A gente coloca aqui Hugo, José, Luiz. 11, 12, 16. Futebol, basquetebol, voleibol. E agora, para associar, a gente vai usar quadradinho, bolinha, né, uma elipse aí, e triângulo. Vamos usar essas 3 figuras. Então, cada coluna vai ter que ter as 3 figuras. Lembrando que esse exercício a gente chama de 333, o apelido que a gente dá para ele. 333. 3 pessoas, 3 idades, 3 jogos, né? 3 esportes. Então, agora vamos começar as informações. Vamos lá. Cada um deles pratica o esporte, não necessariamente... Hugo não pratica vôlei. Bom, se o Hugo não pratica vôlei,
a gente pode colocar aqui no cantinho da prova que o Hugo vai ter que ser futebol ou basquete. Para não precisar estar voltando depois no texto. Às vezes o texto é longo, a gente acaba se perdendo. Então a gente vai se orientando, né, para não precisar voltar no texto. Luiz é 5 anos mais novo do que José. Então aqui já dá para matar, né? Pela idade, ó, qual que dá a diferença de 5 anos? É o 11 e o 16, né? Então se o Luiz é 5 anos mais novo que o José, então o Luiz, vou colocar aqui assim, ó. O Luiz, 5 anos mais novo, ele tem 11 e o José é o que tem 16, né? E aí, por consequência, o Hugo é o que tem 12. Quem pratica basquete é o mais velho. Bom, então o basquete é o mais velho, é o 16 anos, né? Então 16 anos, que eu já estou usando bolinha, vai ser o basquete. Então já descobri quem pratica basquete, né? Quem pratica basquete é o José. Lembra que o Hugo, né, uma informação anterior, o Hugo tinha que ser futebol, basquete? Basquete não pode mais, né? Porque agora é o José que pratica basquete. Então o Hugo obrigatoriamente é futebol. Estou usando triângulo para o Hugo, né? Então tá aqui, ó. E aí nessa coluna só faltou o quadradinho. Aí pronto, agora com bastante calma eu faço a leitura, ó. Quadradinho, Luiz, quadradinho, 11 anos, quadradinho, vôlei. A bolinha, José, bolinha, 16, bolinha, basquete. Triângulo, Hugo, triângulo, 12 anos, triângulo, futebol. Aí pronto, então já tenho aí a característica aí, né, de cada um deles. Então agora vamos buscar nas alternativas. Qual a alternativa correta? Vamos ver? Letra A, José tem 16 e Luiz tem 12. José tem 16 e Luiz tem 12? Não, Luiz tem 11, né? Aqui, pessoal, a gente está usando nas alternativas o que a gente chama de conectivos lógicos, tá? Que a gente aprende lá na lógica proposicional. Quando você fala E, para estar certo a resposta, as duas coisas têm que estar certas. Essa aqui está correta, mas essa aqui não. Aqui a gente, na letra B, a gente vai usar o sim então. E o sim então só está errado. O sim então é uma causa e consequência, né? Então, uma implicação. Então, a letra B só vai estar errada se tiver a causa e não tiver a consequência, né? VF, certo? Então vamos lá. Hugo pratica futebol, vamos ver. Hugo pratica futebol, sim, e ele tem 12 anos. Sim, né? Bateu, né? Causa e consequência, ele pratica futebol, tem 12 anos. Então a gente já sabe que o gabarito aí é a letra B, tá certo? Bora lá, vamos fazer mais questão, né? Questão número 4, vamos lá. Há um delegado, um escrivão, um investigador. Os nomes são Antônio, Bruno e Carlos. As idades, 28, 36, 38. A ordem em que essas informações foram listadas é uma ordem qualquer. Apenas o investigador fala alemão fluente. Ele não é o mais novo. Para ser intérprete em alemão, é necessário falar alemão fluente. Antônio não é o mais velho. O escrivão é primo de Carlos, é o mais velho. Antônio já viu Carlos falando alemão com outras pessoas. Com essas informações, é correto concluir que, então, de novo, está aí, né, nossa questão de associação, e a gente vai montar aquelas colunas que a gente aprendeu aí na questão número 3. Vamos ver? Então, colocando aqui ó, os personagens aí do texto, né? Pode começar pelos nomes, é indiferente, tá? Como você quiser começar com delegado, escrivão, investigador, poderia, tá bom? Eu gosto de começar pelos nomes. Antônio, Bruno, Carlos. Um tem 28, um tem 36, um tem 38. Né? Um é delegado, um deles vai ser escrivão e o outro investigador. Olha lá, né? Então esse aqui é o famoso 333, que a gente viu aí no exercício anterior. Vamos lá. Apenas o investigador fala alemão.
fluente. E ele não é o mais novo. Tá? Então, vamos colocar isso aí. O investigador, que é o único que fala alemão, ele não é o mais novo. Tá? Então, ou ele tem 36, ou ele tem 38. Então, essa informação já foi. Para ser intérprete em alemão, tem que falar alemão. Então, só ele pode ser o intérprete alemão, né? Antônio não é o mais velho. Bom, então o Antônio, ou ele tem 28, ou ele tem 36. O escrivão é primo de Carlos. O escrivão, primo do Carlos, é o mais velho. Ou então, não é o Carlos, né? O escrivão é o mais velho. Vamos colocar aqui assim. Vai lá, vamos colocar aqui as que a gente vai usar, né? Quadradinho, bolinha, triângulo. Então, de novo, o escrivão, primo do Carlos, é o mais velho. Então, o escrivão é o que tem 38. E não é o Carlos, né? Carlos não tem 38, certo? Vamos colocar aqui. Carlos não é o escrivão, né? Porque o escrivão primo do Carlos. Então, Carlos não é escrivão. Então, o Carlos é delegado ou é investigador. E como o escrivão é o mais velho, né? Tem 38, então o Carlos também não tem 38. Então, ou o Carlos tem 28, ou o Carlos tem 36. Vamos anotando essas informações aí, né? Vamos lá. Antônio já viu o Carlos falando alemão. Opa, então o Carlos é o que fala alemão. Ele é o investigador, né? Então, o Carlos é o investigador. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, como a gente já sabe aí que o Carlos é o investigador, a gente pode fazer o seguinte. Carlos, né? O investigador a gente não vai poder usar quadradinho, vamos usar bolinha. Olha lá, é o Carlos. Então, o Carlos é investigador. Perfeito? Então, batendo aqui, ó, Carlos é investigador, né? E aí agora vamos fechando aí as hipóteses, né? Vamos lá. Nós falamos que a gente já sabe aqui que o escrivão tem 38 anos e o investigador é o Carlos, né? Vamos lá. Qual é a informação que nós temos? O investigador que fala alemão, ou ele tem 36 ou ele tem 38. 38 ele não pode ter, porque é o escrivão. Então, obrigatoriamente, o investigador tem 36. A gente está usando bolinha, né, para o investigador. Então, pronto, né, o Carlos ali é o investigador. O que está faltando na última coluna? Triângulo. Na coluna do meio, triângulo, né? Então já vai fechando ali, né? Então agora a gente já sabe, por exemplo, que o delegado tem 28 anos, né? Carlos tem 38. Né? Desculpa, Carlos tem 36, já estamos sabendo aqui também. Carlos tem 36. Então o Antônio não pode ter 36. Então o Antônio, obrigatoriamente, é quem tem 28. Aí o que está faltando aqui nessa coluna do meio? Quadradinho. Aí pronto, conseguimos preencher, né? Quadradinho, que é o Bruno, 38 anos, escrivão. A bolinha é o Carlos, 28 anos, investigador. E o triângulo, que é o Antônio, 28 anos. O Carlos, que é bolinha, é 36 anos. Deixa eu corrigir ali. Ó. Por isso que é importante, né, o desenho, né? Fica mais fácil aí para a gente tirar uma prova real, se localizar no contexto. Senão a gente se perde, né? Olha lá, Carlos é bolinha, 36, né? E investigador. E agora a gente está falando do triângulo. O triângulo é o 28 e é o delegado. Aí pronto, vamos descobrir agora, né? Quais informações aí que a gente conseguiu deduzir. Vou apagar aqui para colocar aqui para gente, né? Essa primeira parte aqui.
que a gente usou para não precisar voltar no texto, tá? Isso é muito importante, essa parte que eu estou apagando me ajuda a não ficar voltando no texto ali, que também pode criar, né, ficar muito poluído ali o texto e acabar me perdendo. Então vai lá, o Bruno tem 38 anos, ele é o escrivão. Carlos tem 36, é o investigador. E o Antônio tem 28, ele é o delegado. Então vamos lá, vamos ver o que a gente descobriu aí, né? Vamos lá. Letra A. Opa. Vamos lá. Letra A. Carlos é investigador ou Carlos tem 36. Quando a gente fala ou, basta uma informação estar correta. Então, Carlos é investigador ou Carlos tem 36. Vamos ver? Carlos é investigador ou Carlos tem 36. As duas estão corretas. Não, desculpa, Carlos não é investigador, está errado, né? Porque ele é, mas Carlos tem 36. Então a letra A está correta, mesmo que ela esteja aí começando com errado. Ok? Então a resposta para a gente aí, letra A. Ok? Então isso ajuda bastante, né? Aquela tabelinha. Bom, eu quis mostrar dois exercícios, né? Para quem está começando aí, começar a entender melhor. Mas agora a gente quer mostrar de tudo na live. Então agora eu vou começar a mostrar exercício de associação um pouco mais difícil, né? Vai valer aí para quem está assistindo a live já ter uma noçãozinha e para quem está começando agora entender até que ponto que você tem que chegar para você estar preparado aí para a prova, tá certo? Em questões de associação. Então a gente vai agora apimentar aí de certa forma um pouquinho aí os exercícios. Então bora lá. Número 5. 3 policiais, João, Mário e Paulo, têm 1, 2, 3 netos. Moram em cidades distintas, Avaré, Campinas, Sorocaba. E cada um tem um animal de estimação, gato, cachorro, coelho. Não necessariamente nessa ordem. Aí já começa as informações que a gente sabe, né, que vai ajudar na associação. Não há necessidade da gente ler, né, porque a gente já entendeu como é que funciona a parada aqui. Então, para ganhar tempo, a gente vai ter que fazer a associação, tá certo? Então, bora lá, né? Colocar o nome aqui das pessoas. João, Mário, Paulo. Número de netos, 1 neto, 2 netos, 3 netos. Cidades, Avaré, Campinas, Sorocaba. E os animais, né? Aqui para não confundir cachorro com Campinas, colocar assim, Avaré, Campinas e Sorocaba. E os animais, né? Que seria aí gato, cachorro e coelho. Então esse aqui já deu para entender, ele seria o 3333, tá? 3333, já ganhou aí um bracinho. Não tem importância. O 3333, mesmo esquema para a gente estar fazendo, tá? Não mudou nada por enquanto aí nesse sentido, tá certo? Então vamos lá. Vamos usar então quadradinho, bolinha, triângulo. Tá lá. Começando as informações, hein? Sabe-se que João tem mais neto do que Mário e do que o outro amigo, que mora em Avaré. Terminou ali a frase. Pô, João tem mais neto que 2 pessoas? Já matamos, né? O João tem 3 netos, pô. E não mora em Avaré, né? Porque ele tem mais neto do que o Mário e o outro amigo que mora em Avaré. Pô, então o João não mora em Avaré e o Mário também não mora em Avaré. Pô, então quem que mora em Avaré, segundo aquela frase ali, né? Quem mora em Avaré só pode ser o Paulo. Então a gente já pode colocar aqui, ó. Tá repetindo a frase, hein? João tem mais neto que Mário e o outro amigo que mora em Avaré.
que é o Paulo, né? Aqui, o que está faltando nessa primeira coluna? Triângulo. Coloca lá já. Próxima informação. Quem mora em Avaré tem gato. Opa, Avaré, né? A gente sabe que é o Paulo, tem um gato. Então, a gente vai usar a bolinha aqui para o gato. O morador de Campinas tem menos neto do que Paulo e do que aquele que tem o coelho. Então, pera lá. Quem mora em Campinas tem menos neto que Paulo. Né? O João tem 3. Quem mora em Campinas tem menos neto que Paulo. Bom, então o que a gente consegue concluir aqui? Vamos lá. O Paulo não pode ter 3, né? Mas tem gente que tem menos neto que ele. Então o Paulo é quem tem 2. E aqui sobrou o triângulo nessa coluna, que é o morador de Campinas. Então o morador de Campinas tem menos neto, né, do que Paulo. Aqui nessa terceira coluna só está faltando o quadradinho, né? Cada coluna tem que ter as 3 figuras. E repetindo aquela última frase, morador de Campinas tem menos neto que Paulo e aquele que tem coelho. Então o Paulo não tem coelho, a gente já sabia que o Paulo tem gato. E o morador de Campinas também não tem coelho, tá? Porque o morador de Campinas tem menos neto do que aquele que tem coelho. Então Campinas não é coelho, então eu não posso usar triângulo para o coelho, tá? Eu vou ter que usar triângulo para o cachorro. E aqui o que está faltando nessa coluna? Quadradinho. Aí, tá vendo? Então isso aqui ajuda bastante, né, a gente fechar na hora da prova essa linha de raciocínio. Né? Então tem aluno que comenta, escuta, é legal começar a prova com raciocínio lógico, deixa o raciocínio lógico para o final. A minha orientação é, faz a prova normal, faz as questões mais fáceis de todas as matérias, tanto faz o momento que você pegar raciocínio lógico, porque a gente usa essas técnicas, né? Então pode estar com a cabeça quente que não tem problema nenhum. Você vai conseguir fazer, seguindo as orientações, minimiza a chance de você confundir, né? Então vamos lá. João, quadradinho. Quadradinho, 3. Quadradinho, Sorocaba. Quadradinho, Coelho. Bolinha, Paulo. Bolinha, 2. Bolinha, Avaré. Bolinha do gato. Triângulo, Mário. Triângulo 1. Triângulo Campinas. Triângulo cachorro. E aí agora vamos lá, vamos descobrir qual a alternativa que está correta. Letra A. Mário mora em Campinas. Mário mora em Campinas, vamos ver? Temos aí a nossa letra A, né? Mário mora em Campinas, correto. Então já temos aí o nosso gabarito, que é a letra A. Certo? Então, né, esse já era direto, não tinha os chamados conectivos que nós estamos comentando, né? Professor, tem como apimentar mais um pouco isso aí? Tem, meu, tem. Vamos conhecer agora então o house preto, né, dessa família de questões, tá certo? Então vamos fechar aqui a parte de associação, mostrando aqui esse house preto. Vamos lá. Esse a gente faz um pouco diferente, tá? Ele é mais cansativo, pode dar trabalho. Então, aquele esquema que a gente mostrou com as colunas, ele serve para o 333 e para o 3333, que é o último que a gente viu. Então agora vamos ver mais um aqui, vamos lá. Silvia, Márcia, Leila e Ana têm 36, 42, 46, 51 anos. Não necessariamente nessa ordem. E trabalham numa mesma empresa. Cada uma delas utiliza um meio de transporte distinto das outras para ir ao trabalho, sendo Uber, carro próprio, moto, ônibus. E trabalham em andares diferentes de um prédio, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, não necessariamente nessa ordem. E aí começam então as informações, né, que a gente sabe que não precisa estar lendo agora, né, a gente vai ter que usar isso a nosso favor. Então esse daqui, pessoal, são 4, 4, 4, 4, né? Então esse já daria para fazer por coluna? Daria, mas vai gastar energia, você vai cansar.
E numa prova, a gente não quer cansar, tá? Então a estratégia que a gente faz é, essa questão já é mais demorada, então ela ficaria para o final de uma prova. Como a gente vai largar para o final, vai ser um momento da prova que a gente vai estar mais cansado. Então a gente usa aqui determinadas estratégias para como resolver uma questão dessa quando a minha cabeça estiver cansada. Então eu vou usar mais braço, mais rascunho e menos cabeça, tá bom? Então vamos aprender como é que a gente resolve essa questão. Aqui tem as alternativas, né? Aqui eu coloquei de novo aqui porque a gente vai ter que ficar voltando. Bom, então a gente coloca aqui o nome, Silvia, Márcia, Leila e Ana, tá? Então vamos colocar aqui. Opa. A gente vem aqui, Silvia, Márcia, Leila e Ana. 36, 42, 46 e 51. Então vamos lá. Trinta e seis, 42, 46, 51. Então a gente faz assim. E vai montando uma tabelinha, né? Lugar que elas, meio de transporte que elas usam, né? Uber, carro próprio, moto e ônibus. Então, Uber, carro próprio, Uber, carro próprio, moto e ônibus. Tá lá. E os andares, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Uma vez feito isso, pessoal, né? O que a gente faz agora? A gente vai copiar o último que a gente colocou aqui, então a ordem que a gente montou não interessa. Quis começar com nome, quis começar com andar, não interessa. Mas o último que você pôs lá, você vai colocar aqui embaixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. E vai diminuir um degrauzinho aqui, ó. Você vai vir só até aqui. Tá lá. Agora você vai pegar o penúltimo que você colocou aqui e vai colocar lá embaixo. Uber, carro próprio, moto e ônibus. Tá aqui. Bom, agora, pessoal, né? A gente vai fechar as linhas e colunas aqui. Então, ó, gastando rascunho, tá gastando um pouquinho de tempo, né? Então é um exercício que gasta tempo. Por isso que eu falei que a gente deixa ele para o final da prova. E uma vez feito isso, a gente precisa também reforçar as divisórias dessas pequenas matrizes que apareceram. Então tem que dar uma reforçadinha aqui, ó. Podia ter feito antes, né? Sem problema, tá? Vai treinando. Aqui no curso a gente mostra bastante exercício desse aqui para poder estar treinando. Olha lá, bem separadinho as divisórias, né? Esse não precisaria, eu vou fazer aqui para ficar bonitinho. Olha lá. Agora, pessoal, vem um ponto muito importante, onde a gente coloca as alternativas aqui dentro, antes de começar a preencher, tá? Então a gente já vai colocar aqui as alternativas. Vamos lá. A letra A fala, Silvia tem 46 anos. Né? Então a gente vai estar colocando isso aqui. Vamos lá? Silvia, 46. Isso é a letra A. Tá aqui, ó. Né?
Letra B, Leila tem 42. Aí. Letra C, Ana trabalha no terceiro andar, né? Então vamos colocar aqui Ana, terceiro andar, tá aqui, ó. Essa letra C. Leila trabalha no primeiro andar. E Silvia vai de moto. Então Leila trabalha no primeiro, Silvia vai de moto. Leila trabalha no primeiro e a Silvia vai de moto. Pronto. Agora é que a gente vai começar a preencher esse quadro aqui. Então, dá para fazer daquele jeito das colunas? Daria, mas gasta bastante energia. Esse é o que gasta menos energia. Esse gasta tempo, rascunho, mas gasta menos energia aí. Então vai lá, agora começam as informações importantes aí pra gente. Tá? Sabe-se que a de maior idade vai trabalhar de carro próprio. E o seu local de trabalho não é o segundo, tampouco o terceiro andar. A de maior idade vai de carro, não vai para o segundo andar, nem para o terceiro andar. Tá? Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Vai lá, vai lá. A de maior idade vai trabalhar com carro próprio e não vai para o segundo nem para o terceiro andar. Ok? Então, quem que é de maior idade aqui, né? Maior idade, 51. 51 vai de carro. Então a gente coloca aqui, ó. 51 carro próprio. Quando eu coloco uma bolinha, eu já posso queimar a linha e a coluna que ela tá. Se é de 51 que vai de carro, não é de 46, nem 42, nem 32, nem 36, né? Se é de 51 vai de carro, então ela não vai de Uber, nem de moto, nem de ônibus. Então colocou bolinha, fecha a linha em coluna. Lembrando que ela não vai para... ele falava 2 andares lá que ela não ia, né? Então vamos anotar isso aqui, calma lá. Ela não vai para o segundo nem para o terceiro andar. Tá? Então carro próprio não vai para o segundo nem para o terceiro andar. A gente já pode, né, estender aí aquele xizinho para lá. Ó. Então a gente consegue colocar o máximo de informação dentro dessa tabela. Agora que a gente vai para a próxima informação. Né? Silvia tem menos idade que Leila. Não vai trabalhar de ônibus e trabalha no primeiro andar. Então Silvia tem menos idade que a Leila, não vai de ônibus e trabalha no primeiro andar. Silvia tem menos idade que Leila, então a Silvia não pode ter 51, né? Porque ela tem menos idade que a Leila. E a Leila não pode ser a mais novinha, né? Então Silvia tem menos idade que Leila, não vai de ônibus e vai no primeiro andar. Então Silvia não trabalha de ônibus e ela vai para o primeiro andar. Então olha lá, primeiro andar. Então, se a Silvia vai para o primeiro andar, já posso queimar aqui, ó. Olha que interessante, eu já sei que a letra D está descartada. Não pode ser a letra D. Né? Então, maximize aí a chance. Se eu tiver que chutar uma alternativa, já a letra D está descartada, não vai mais nela. Né? E outra coisa, o carro próprio tinha 51 anos. Quem andava de carro tinha 51. Então também não é a Silvia, né? Tá? Porque a Silvia não pode ter 50 anos, ela tem menos idade, né, de 51 anos, ela tem menos idade que a Leila. Então a Silvia não pode ter carro próprio. Então vamos pôr um xizinho aqui também. Próxima informação. A mais nova vai de Uber no segundo andar. A mais novinha, 36, vai de Uber para o segundo andar. 36 vai de Uber para o segundo andar. Então, olha lá, posso queimar aqui e posso queimar aqui também. Né? E se a mais novinha vai de Uber para o segundo andar, não pode ser a Silvia, né? Porque a Silvia ia para o primeiro andar. Então a Silvia também não vai de Uber. Já sei o gabarito. O gabarito
é a letra eco. Por quê? Né? Porque tem que ter bolinha. Toda linha e coluna tem que ter uma bolinha. E ali só sobrou uma bolinha para eu estar colocando ali na letra E. Ou seja, eu nem terminei de ler todas as informações. Depois, para treino, você pode ir na sua casa completar, tá? Você pode continuar lendo aqui, colocando as informações que dá para completar, tá certo? Mas aqui eu já sei que o nosso gabarito é a letra eco. Então assim que a gente faz, esse é o truque que a gente usa para matar essa questão que é um pouquinho mais puxada, tá bom? E agora vamos tentar falar o máximo possível nessa live, né, do raciocínio lógico crítico. Então outras coisas que não as questões de associação. A maioria que cai é o 333. A gente mostrou aqui um pouco de cada coisa para vocês terem um leque de possibilidades para estar treinando, né, e saber o que pode cair em prova. Então eu mostrei da mais fácil até a mais difícil. Agora a gente vai trabalhar um outro assunto que também é importante, aí, o top 2 aí do raciocínio lógico crítico, que são questões de verdades e mentiras. Vamos trabalhar então agora uma questãozinha envolvendo verdades e mentiras. Vamos lá. Ana, Bi e Carol são irmãs. Sabem as idades uma das outras e fizeram as seguintes afirmações em relação a elas mesmas. A Ana: sou a mais velha das irmãs. Bia: eu tenho irmã mais velha ou tenho irmã mais nova. E a Carol: sou mais velha que Ana. Sabendo que essas irmãs nasceram em anos diferentes e apenas uma fez uma afirmação verdadeira, ordenando essas irmãs por idade, da mais nova para a mais velha, obtém-se o seguinte. Então, olha lá, como é que a gente vai estar resolvendo esse problema, né? Então, coloquei aqui as informações de novo, né? Bom, um tópico importante, deixa eu voltar aqui para a gente ver, né? O que ele fala aqui para a gente. As irmãs nasceram em anos diferentes e apenas uma fez uma afirmação verdadeira. Está isso aqui importantíssimo, tá bom? Apenas uma fez uma afirmação verdadeira. Então aqui nós temos uma verdade e duas mentiras. Isso é importantíssimo, já vai ajudar bastante aqui na resolução. Tá? Tem uma verdade e duas mentiras. Bom, analisando com calma aí a fala de cada uma das meninas, a Ana fala: eu sou a mais velha. Pode ser verdade, pode ser mentira. A Bia fala: eu tenho irmã mais velha ou mais nova. Aqui ele está usando o conectivo ou. Para estar certo, basta um, podendo estar os dois, tá? O ou aceita as duas serem verdadeiras, né? Diferente do um ou, que é uma coisa ou outra. Então, a Bia falando eu ter irmã mais velha ou mais nova, se ela for a mais novinha, ela falou a verdade porque ela tem irmã mais velha. Se ela for a do meio, ela falou a verdade porque ela tem irmã mais velha e mais nova. E se ela for a mais velha, ela também falou a verdade porque ela tem irmã mais nova. Então, o que eu precisava saber aqui é que o ou aceita duas verdades, diferente do um ou, tá? Então, quem falou a verdade foi a Bia. Como só tinha uma menina falando a verdade, obrigatoriamente essas duas aqui são mentirosas, né? E agora a gente vai colocar aqui então uma ordem. Vamos ordenar aqui para ficar facinho. Aqui vai ser a mais velha. Tá lá para cima. Vamos colocar aqui as três meninas. A Ana fala, eu sou a mais velha, e ela mentiu. Então, ou a Ana está aqui, ou a Ana está aqui. A Bia falou a verdade, mas a gente não sabe onde ela está. A Carol falou, sou mais velha que Ana, e mentiu. Bom, então matamos. Aqui tem que ser a Carol, né? Porque ela não pode ser mais velha que a Ana, é mentira dela. A Ana obrigatoriamente só sobrou aqui para ela. E a Bia então vai ter que ser essa daqui, né? Como ele queria da mais nova para mais velha, seria Carol, Ana e Bia, né? Cuidado com a ordem que ele pede, né? Da mais nova para mais velha. Então seria CAB, cabe. Aí temos já o gabarito, que é a letra eco, né? Ok? Então tá aí, verdades e mentiras. Vamos lá, mais uma questãozinha aí de verdades e mentiras pra gente. Em um congresso de matemáticos,
Marcelo, Patrícia e Sabrina participaram de uma oficina de lógica. Em uma das atividades, eles deveriam ter um diálogo de maneira que cada uma ou falasse apenas verdade ou apenas mentira. O diálogo foi o seguinte: o Marcelo, Patrícia e Sabrina estão falando mentira. A Patrícia, amanhã será 1º de março. O Marcelo, hoje não é 29 de fevereiro. A Sabrina, Patrícia está mentindo. Esses 3 matemáticos sabiam o dia correto da oficina. Logo, quem mentia era, tá lá, né? Então, quem que será que está mentindo? Aqui estão as falas, copiei aqui as falas para a gente estar trabalhando com calma. Uma informação importante no Verdades e Mentiras é que quando uma pessoa chama outra de mentirosa, um é verdadeiro, um é mentiroso. Tá? Vamos focar nisso aí por enquanto. Se eu chamo você de mentiroso, se eu for verdadeiro, você é mentiroso. E se eu for mentiroso, é porque você é verdadeiro. Porque eu te chamei de mentiroso, se eu estiver mentindo é porque você é verdadeiro. Então, quando alguém chama outra pessoa de mentiroso, obrigatoriamente entre eles, um é verdadeiro e o outro é mentiroso. Certo? O Marcelo começa chamando a Patrícia e a Sabrina de mentirosas. Aí o que eu falei é de uma pessoa só. Tá? Então, o Marcelo chamando Patrícia e Sabrina de mentirosa, o Marcelo pode estar falando a verdade ou mentira. A Patrícia falando amanhã será 1º de março, pode estar falando a verdade ou mentira. O Marcelo falando hoje não é 29 de fevereiro, pode estar falando a verdade ou mentira. Agora, a Sabrina chamando a Patrícia de mentirosa, aqui é o nosso ponto de partida. Esse aqui é o ponto de partida. Quando a Sabrina chama a Patrícia de mentirosa, entre a Sabrina e a Patrícia, uma é verdadeira e a outra é mentirosa. Obrigatoriamente, uma dessas meninas tem que ser verdadeira, né? Se a Sabrina for verdadeira, é porque a Patrícia é mentirosa. E se a Sabrina não for verdadeira, ou seja, se for mentirosa, é porque a Patrícia é a verdadeira. Então agora eu vou na fala do Marcelo. O Marcelo chamou as duas de mentirosas. As duas mentirosas não pode ser. Uma delas é verdadeira. Então o Marcelo é mentiroso. Marcelo é mentiroso. Porque as duas não podem ser mentirosas. Perfeito? Então, mentindo, Marcelo é mentiroso. Primeira conclusão minha, tá? Vou colocar conclusões. Entre Sabrina e Patrícia, uma é verdadeira, uma é mentirosa, não sei qual. Segunda conclusão, Marcelo é mentiroso. Se o Marcelo é mentiroso, então tudo que ele falou é mentira. Aqui o Marcelo fala de novo, hoje não é 29 de fevereiro. Se isso aqui é mentira, então é porque hoje é 29 de fevereiro. Bom, se hoje é 29 de fevereiro, a Patrícia falou que amanhã é 1º de março. Ela acabou de falar uma verdade. Sabendo que hoje é 29 de fevereiro, obrigatoriamente amanhã é 1º de março. Então a Patrícia é verdadeira. E se a Patrícia é verdadeira, então a Sabrina é mentirosa. Sabrina é mentirosa. Então quem são os mentirosos aqui? O Marcelo e a Sabrina. Então, mentirosos. Quem mentia era Marcelo e Sabrina. Poderia fazer testando alternativas, mas esse método que eu mostrei é muito importante, né? Ter o ponto de partida. Alguém chamando o outro de mentiroso ou entrando em contradição, né? Uma pessoa fala choveu, a outra fala não choveu. Pô, tá desmentindo, não tá desmentindo o outro. Tá certo? E agora vamos falar sobre o raciocínio lógico espacial e temporal, para vocês conhecerem também. Então vamos lá, próxima questão.
Em um restaurante, Ana, Eva, Bruno, Davi e Carla estavam sentados, nessa ordem, ao redor de uma mesa circular com 5 assentos. Em uma das disposições circulares, cada pessoa tem 2 pessoas ao seu lado. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Nessa mesa, ao lado esquerdo da Ana estava Eva. Algum tempo depois, Fábio chegou-se para juntar-se ao grupo. Todos se levantaram, cumprimentaram Fábio e os 6 sentaram-se em uma mesa circular com 6 assentos. Nessa nova disposição, ninguém se sentou ao lado das mesmas pessoas que estavam ao seu lado anteriormente. A pessoa que sentou do lado esquerdo do Davi não é a mesma que sentou do lado direito da Carla. A pessoa do lado direito da Ana não é o Davi. Eva não se sentou ao lado de Carla. Nessa mesa, com 6 assentos, sentaram-se ao lado de Fábio, em alguma ordem, quem? Então isso é uma questão, né, que a gente chama aí de questões de raciocínio lógico espacial. Vou ter que localizar as pessoas em volta de uma mesa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos voltar para a gente entender o que está acontecendo. Então, antes da chegada do Fábio, depois da chegada do Fábio. Em um restaurante, Ana, Eva, Bruno, Davi e Carla estavam sentados nessa ordem ao redor de uma mesa circular com 5 assentos. Ponto final. Bom, só não sei se é a ordem horária ou anti-horária, né? Será que é A, E, B, D, V ou o contrário, né? Então continua mais um pouquinho. Em uma disposição circular, cada pessoa tem 2 pessoas ao seu lado. Uma do esquerdo e uma do direito. Nessa mesa, o lado esquerdo da Ana estava Eva. Então, A, E, B, D, V. E ao lado esquerdo da Ana estava Eva. Né? Então, vamos colocar as pessoas aqui em volta de uma mesa. Tá certo? A, E, B, D, C. A, E, B, D, C. 5 pessoas. Colocar aqui assim, ó, A, né? A gente falou ali, a ordem seria A, E, B, D, C, né? Vamos ler de novo aqui. A, E, B, D, C. E ao lado esquerdo da Ana estava Eva, né? Ao lado esquerdo da Ana. Bom, aqui, pessoal, colocou sentado na mesa, a pessoa que estiver mais para baixo aqui, né? Podia ser qualquer uma dessas 2 posições que estão para baixo. Fica fácil a gente enxergar a mão esquerda e a mão direita dela. Então a gente coloca o esquerdo e o direito. E a partir daí a gente vai completando. Esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Né? Então pega qualquer uma daquelas pessoas, imagina você sentado, tem a sua mão esquerda e a sua mão direita. Né? E aí você então consegue estar colocando as pessoas ali naquela mesa, certo? Coloca ali esquerda e direita. A esquerda da Ana estava a Eva. Então aqui seria E, B, D, C. Estava desse jeito aqui a ordem. Né? Esquerda da Ana estava a Eva. Nessa ordem que ele falou. Beleza. Aí chegou o Fábio para sentar. Então pegaram uma mesa com 6 assentos. Vou colocar assim. De novo, né? Posso escrever esquerda, direita e agora intercalando. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, né? Para me localizar ali na mesa. Tá lá. Agora o que mais que ele falava lá? Chegou o Fábio,
O grupo levantou, cumprimentaram o Fábio e os 6 sentaram numa mesa circular com 6 assentos. Agora começa, né? Vamos lá. Nessa nova disposição, ninguém sentou do lado das mesmas pessoas que estavam lá anteriormente. Então, isso é uma informação importante aí para a gente já tomar como base, né? Ninguém vai poder estar repetindo. A pessoa que sentou do lado esquerdo do Davi não é a mesma que sentou ao lado esquerdo da Carla. E a pessoa do lado direito da Ana não é o Davi, Eva não sentou do lado da Carla, já já a gente volta para ler essas informações. E ele quer saber quem está do lado do Fábio. A gente pode colocar o Fábio aqui, pessoal, por exemplo, qualquer lugar aí. E a gente vai testar a alternativa. Uma das alternativas tem que estar certa. Vamos supor que a gente coloca aqui a letra A como teste, Carla e a Eva. Né? Nesse momento, como ninguém podia estar do lado de quem estava do lado da Carla, né? A Ana e o Davi. Então nenhum deles vai poder sentar aqui, né? Do lado da Carla, não vai poder ter a Ana nem o Davi. Então aqui seria Ana e Davi, ou aqui, Ana e Davi. São as duas opções, né? Do lado da Eva, estava a Ana e o Bruno, anteriormente. Então a Ana não vai poder ser aqui, então obrigatoriamente a Ana teria que ser aqui. Aqui é a Ana. Então o Davi obrigatoriamente tem que ser aqui. Davi. Né? Do lado da Eva, pode ser o Davi, sem problema. E aqui então seria o Bruno. Agora vamos ver se está batendo, né? E aí se não tiver, eu vou testar a letra B, letra C, letra D, letra E, até dar certo. Né? Então vamos lá. Vamos ver se está batendo o que tinha que respeitar lá. A pessoa que sentou ao lado esquerdo do Davi não é a mesma ao direito da Carla. Quem está à esquerda do Davi? A Eva. Quem que está à direita da Carla? O Fábio. Então, bateu. Isso aqui respeitou. A pessoa do lado direito da Ana não é o Davi. Direito da Ana é o Bruno. Realmente não é o Davi. Direito da Ana, né? Olha lá, o direito da Ana. Por isso que é importante colocar ali a vista superior e preencher com esse esquerdo-direito. Direito da Ana está o Bruno. A esquerda da Ana que está o Davi. Então também respeitou. Eva não sentou-se ao lado da Carla. Eva não sentou ao lado da Carla. Não sentou mesmo. A Eva sentou do lado do Fábio e do Davi. Então bateu, pessoal. Então o gabarito para a gente é a letra A. Ok? Então depois, né, para treino, testa as outras opções dessa forma. Né? Testa a B, a C, a D, você vai ver que vai dar algum problema. Ou a pessoa vai estar do lado que estava sentado anteriormente, não pode, tá certo? Não vou testar outros aqui para a gente poder ganhar tempo e fazer mais exercício. Eu acabei dando sorte aqui e já deu certo a letra A, né? Então vamos treinar com mais exercício aí na live, tá bom? Então vai lá. Próxima questão, questão número 10. 4 colegas de trabalho, Caio, Lucas, Ana e Bia, marcaram de se encontrar em um mesmo lugar para irem juntos à confraternização final do ano de uma empresa onde trabalham. Sabe-se que Caio chegou antes da Bia, mas não foi o primeiro a chegar. Bia chegou depois de Ana, mas antes de Lucas. Nessas condições, primeiro, segundo, terceiro e quarto colega chegar, quem foi? Então, de novo, né, a gente só vai se orientar aqui, colocando, né, uma certa ordem aqui. Aqui vai ser primeiro, tá? Primeiro a chegar, segundo a chegar, terceiro, quarto a chegar, por exemplo. Então, o que chegou primeiro está lá em cima. Caio
chegou antes da Bia, mas não foi o primeiro. Vamos colocar as posições aqui assim, ó. Se o Carlos chegou antes da Bia, mas ele não foi o primeiro, pode ser que foi Carlos, Bia, Carlos, Bia ou Carlos, Bia. Essas são as opções pra gente, hein? Tá? Carlos chegou antes da Bia, mas não foi o primeiro. A Bia chegou depois da Ana. Então a Bia não pode ter sido a última, né? A Ana chegou depois dela. Bia chegou depois. Opa! Bia chegou depois da Ana, mas chegou antes do Lucas. Tá? Então a Bia não foi a última, porque ela chegou antes do Lucas, né? Então a Bia não pode ser a última. Então a configuração é essa aqui, ó. Bia, Lucas, né? Carlos, que ele não pode ser o primeiro, e a Bia chegou depois da Ana. Então só pode ser essa configuração. Então, nessas condições, né, quem foi o primeiro a chegar? Ana, depois foi o Carlos, depois foi a Bia, depois foi o Lucas. E a gente já tem um gabarito, que é a nossa letra eco. Então tá aí, né, organização, maneira da gente tá convertendo aí o exercício. Tá certo? Vamos lá, próxima questão. Ana e Carla comemoraram juntas seus aniversários em uma festa que ocorreu anteontem, véspera do aniversário da Ana. Ana ficou feliz por ter podido comemorar seu aniversário no final de semana, uma vez que o mesmo caiu em um dia da semana. Carla, no entanto, se ressentiu pela escolha da data da festa. Seu aniversário ocorre 10 dias após o aniversário da Ana. Para retribuir a gentileza da Carla por ter aceitado comemorar o aniversário em uma data tão distante, Ana afirmou que arcará integralmente com o aluguel da casa de festas e efetuará o pagamento no banco no dia depois de amanhã. Ana afirmou que efetuará o seu pagamento na próxima, aí observação, considerando final de semana é sábado e domingo. Tá? Então, aqui já vai ter as alternativas, né? Então vamos tentar ver aqui se a gente consegue já matar por aqui o que está acontecendo. Ana e Carla comemoraram juntas seus aniversários em uma festa que ocorreu anteontem. Então é importante a gente se localizar aqui. Anteontem, ontem, que é o hoje. Ontem. Anteontem. Né? Vamos se localizando ali no raciocínio lógico espacial. Desculpa, temporal, né? Esse é temporal. Presente, passado e futuro. Repetindo. Ana e Carla comemoraram juntas o aniversário em uma festa que ocorreu anteontem. Véspera do aniversário da Ana. Então a festa foi anteontem. Então aqui festa. Só que aqui foi véspera do aniversário da Ana. Então o aniversário da Ana é aqui, né? O aniversário da Ana foi ontem. A festa foi na véspera. Ana ficou feliz por ter podido comemorar seu aniversário no final de semana, uma vez que o mesmo caiu num dia da semana. Bom, então, o aniversário da Ana é dia de semana, mas foi comemorado no final de semana. Então aqui só pode ser domingo e aqui é segunda, né? Porque o aniversário dela caiu dia de semana, mas ela comemorou no final de semana. Então hoje seria terça, né? Carla, no entanto, ressentiu pela escolha da data. Seu aniversário é 10 dias depois do aniversário da Ana. Para retribuir a gentileza de Carla por ter aceitado comemorar o aniversário numa data tão distante, Ana afirmou que arcará integralmente com o aluguel da casa de festa. Efetuará o pagamento no banco no dia depois de amanhã. No dia depois de amanhã. Então, hoje é terça,
amanhã será quarta e o pagamento será no dia depois de amanhã, que será numa quinta-feira. Então ela vai fazer o pagamento na quinta-feira. Então, muito importante a gente se localizar aí no espaço e tempo, montando essa futuro, presente e passado, né? Isso é importante para a gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre raciocínio lógico envolvendo laços de família, árvore genealógica. Vamos lá, árvore genealógica. Então, aqui faltou... Opa, pessoal, agora que eu vi que o 12 aqui, faltou o exercício. O exercício já está com a resposta, tá? Vamos fingir que a gente não viu a resposta aí. Tá faltando um exercício aí, tá bom? No material de vocês vai ter o exercício aí. A gente já tem um gabarito. Vamos fingir que de repente o gabarito pode estar errado, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Meu pai tem um único irmão e minha mãe é filha única. Então como é que a gente faz isso daí, né? A gente monta uma árvore genealógica aqui, ó. Meu pai tem um único irmão. Então a gente coloca aqui, por exemplo, aqui sou eu, aqui é o meu pai, que é minha mãe. Meu pai tem um irmão, então esse aqui é meu tio, né? Minha mãe não tem irmã, minha mãe é filha única. Então esse aqui é meu avô, né? Minha avó, avô, avó. Eu tenho primos que têm filhos, tá? Então meu tio teve aqui meu primo, né? Meu primo também casou, teve filhos. Filho do primo, né? Filhos, então pode ter mais filhos aí, não tem importância. Eu não tenho filho. Pronto, a partir dessa árvore, o que a gente pode falar? Meu pai não é avô? Né? Meu pai não é avô? Bom, por nenhum momento foi falado que eu não tenho irmão. Será que eu não tenho irmão? De repente eu tenho irmão, hein? Que tem filhos. Não foi falado. Então não posso ter certeza disso aí. Depois, minha mãe é avó? Mesma coisa, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Meus sobrinhos não têm primos. Pode ser que tenha, né? Se o meu irmão tiver filho. Né? E entre eles mesmo, né? Porque ele fala, tenho primos que têm filhos. Então eles têm primos, né? Meu tio é avô. Meu tio com certeza é avô. Então esse é certeza absoluta, né? E eu não tenho irmão. Também não sei se eu tenho irmão. Tá? Então não é ler a alternativa A, tá certa. Meu pai realmente não é avô. Tem que ler todas e escolher a melhor alternativa, tá bom? Então 12 aí vai estar bonitinho aí para vocês no material, para vocês poderem estar colocando aí no caderninho de vocês, tá certo? E a gente vai trabalhar agora mais uma questãozinha aí, onde a gente chama de estudo de casos, que é o finalzinho do raciocínio lógico crítico. Então nessa live a gente conseguiu ver um pouquinho aí de cada tipo de raciocínio, né? O que seria isso aí? Vamos começar com o que a gente chama de teoria da casa dos pombos, é o apelido dessa questão. Vamos lá. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em 3 grupos. Grupo das crianças, com 44 pessoas, grupo dos jovens, com 37, e adultos, com 60. Para uma atividade, todas as pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que devem ser chamados para garantir que já foram chamados 2 crianças. Então esse garantir, né, que a gente chama de tem um apelido, né, teoria da casa dos pombos. Bom, como ele quer o menor número de pessoas para garantir que foram chamados 2 crianças, ter certeza, a gente vai pensar que está com azar. Né? Esse grupo tem 44 crianças, mas ele tem 37 jovens e ele tem 60 adultos.
Se a gente tiver com azar, a gente vai chamar os 60 adultos e os 37 jovens. Até aqui nós já temos 97 pessoas e cadê as crianças? Tá? Então, como você quer garantir, você vai ter que chamar no mínimo 97 pessoas mais duas, porque daí garantidamente, na pior hipótese, você chamou duas crianças, certo? Na pior hipótese, duas crianças. Então a resposta seria aqui as duas crianças, que dá 99. Poderia fazer testando alternativas. 4. E se for 4 adulto? Letra C, 6. E se for 6 jovem? Letra D, 49. E se for 49 adulto? Letra E, 60. E se for os 60 adultos? Né? Então também já por exclusão de alternativa. Agora, uma coisa interessante. Mas e se eu chamar 99 pessoas e vier todas as crianças e mais pessoas lá? Aí eu não garanti duas crianças. Garantiu, porque ele não falou apenas duas crianças. Se você chamar 10 crianças, você chamou duas. Né? Assim que o raciocínio lógico pensa. Vamos supor que você tem R$5. Vamos supor que você tem R$50 em notas de 10 aí no teu bolso. Aí uma pessoa, um amigo seu, chega para você e fala: pô, você tem R$10 para me emprestar? Você fala: tenho. Vamos supor que você queira emprestar, né? Você fala: tenho. Você tem 50, né? Só que na verdade ele pediu 10. Ele falou: você tem R$10 para me emprestar? Você ia ter que falar para ele: não, pô, não tenho 10, tenho 50. Certo? Então quem tem 50 tem 10. Certo? Então quando ele fala chamar duas crianças, não precisa ser exatamente duas crianças. É no mínimo duas crianças. Então a resposta para a gente aí é chamar 99 pessoas, tá? Aqui tem um erro de gabarito, hein? Erro de gabarito, tá? Correto. Corrigi aí para vocês, tá? Seria chamar 99 pessoas. Foi só digitado errado ali. Vamos fazer mais um desse tipo aí, vamos lá. Na gaveta de camisetas de Gerson, há 5 camisetas pretas, 7 camisetas vermelhas, 9 camisetas azuis. O menor número de camisetas que Jefferson precisará retirar da gaveta de maneira aleatória, sem saber quais camisetas estão saindo, para ter certeza de ter retirado pelo menos uma camiseta preta e uma camiseta azul. Então vamos lá. De novo, né? Ter certeza de ter tirado pelo menos uma camiseta de cada tipo. A gente vai pensar que está com azar. Né? Ele tem 5 camisetas pretas, 7 vermelhas e 9 azuis. Nós queremos pelo menos uma preta e uma azul. Então, vamos lá. Qual seria o pior cenário? Primeiro, tirar as 7 vermelhas. 7 vermelhas de cara. Aí depois, né, como pior cenário, seria tirar 9 azuis, que ainda não saiu a preta que a gente queria. Então, até agora a gente tem 16 camisetas e cadê a camiseta preta? Então, se a gente tirar 17 camisetas, no pior cenário vai ter a camiseta preta e a camiseta azul. Então, a resposta aí seria 17. Esse seria o pior cenário e a gente conseguiria garantir essa possibilidade, né? Então, assim que a gente faz, tá? A gente imagina que está com azar e vê o pior cenário. Então, esse seria o nosso pior cenário, tá certo? Vamos lá, vamos fazer mais uma questãozinha. 4 amigos estão em um mesmo lado de uma ponte suspensa e precisam atravessar. Por questão de segurança, a travessia deve ser feita por um cinto que se prende ao cabo de aço ao longo da ponte. Eles dispõem de apenas um cinto, que suporta somente 2 pessoas por vez. Logo, cada vez que uma dupla atravessa a ponte, um dos amigos que já atravessou deve trazer o cinto de volta para o outro lado. Esses amigos, quando sozinhos, conseguem atravessar a ponte respectivamente em 2, 3, 5 e 7 minutos. Quando estão em dupla, o tempo para atravessar a ponte é do amigo mais lento. O menor tempo em minutos para que todos os amigos cruzem a ponte é igual ao menor tempo possível.
para que todos os amigos cruzem a ponte. Pessoal, aqui, né, para finalizar nossa live, a gente vai terminar aqui com o exercício número 15. E o que eu queria mostrar para vocês é isso. Raciocínio lógico, a gente tem que ter visto a questão pelo menos uma vez. Por isso é importante treinar com questões de provas anteriores. Aqui para vocês hoje eu trouxe questões de provas anteriores, para você começar o seu álbum de figurinhas, sua coleção. Quanto mais questão você viu, melhor, né? Então, né, vou orientá-los aí a você que está assistindo aí, dar uma pausa nesse vídeo e tentar fazer. Né? Tenta fazer para ver se você consegue. E aí o que eu quero mostrar é, quando a gente não viu, por mais que a gente tenha entendido a questão, se tiver algum tipo de detalhezinho, pegadinha, a gente vai cair por falta de conhecimento, né? Então aqui, por exemplo, segundo a narrativa, tem uma pessoa que atravessa em 2 minutos, uma em 3, uma em 5 e uma em 7. Como nós queremos o menor tempo possível, quem tem que fazer o corre é o de 2, né? Que é o atleta aí, o que faz mais rápido. Esse seria o nosso pensamento. Lembrando que o cinto só pode levar 2 pessoas por vez. 2 pessoas atravessam e alguém volta para trazer o cinto, né? Quando a pessoa está sozinho, é o tempo dela. Quando está em dupla, é o tempo do mais lento. Tá certo? E aí o que acontece, né? Aqui eu achei que tinha um gabarito aqui, um lugar para resposta. Vamos fazer ele aqui, ó, tá? Calma lá. Vou fazer ele aqui, ó. Tem que ser aqui mesmo. Bom, primeiro vai o de 2 e 3 minutos. Então, vai gastar 3 minutos. Aí o de 3 fica lá. E o de 2 volta, trazendo o cinto. Vai gastar 2 minutos. Aí depois, pessoal, vem os 2 mais lentos. O de 5 e o de 7. Vai gastar 7 minutos. Aí o 5 e o 7 desce, e o 3 que já estava lá é que volta a buscar o amigo. Vai gastar mais 3 minutos. E depois volta de novo, o 3 e o 2, vai gastar mais 3 minutos. Então o tempo total aí, né, seria 10, 11, 12, 10 mais 8, 18 minutos. Quando a gente faz a conta com o mais apto fazendo a correria, a gente acaba chegando aí nos 19 minutos. Tá? Então, por falta de conhecimento. Primeiro tinha que os 2 mais rápido. Aí um fica descansando e o mais rapidinho volta. Aí ele desce e vem os 2 mais lentos. Aí os 2 mais lentos descem e o segundo mais rápido é que volta a buscar o amigo. Esse é o que dá o menor tempo possível, 18 minutos. Para vocês treinarem. Pessoal, aqui já deu o horário da nossa live, né? Então quis mostrar aqui o máximo de questão possível. Então desculpa se eu fiz muito rápido. Sei que está sendo gravado, você consegue dar uma pausa, assistir com calma. E o meu objetivo aqui era orientá-los, né? Para que a gente consiga entender como aprender raciocínio lógico. Estou começando do zero, como que eu aprendo isso daí? A gente viu nessa live um modelo de raciocínio lógico, que é o raciocínio lógico crítico. Né? Ainda existe o matemático e o analítico. Você pode já estar adiantando, assistindo aí no canal do QG, vídeos anteriores, onde a gente apresenta um pouquinho de raciocínio lógico matemático, um pouquinho de raciocínio lógico proposicional, para você já ir criando aí a sua base, se você tiver interesse, tá certo? Bom, vamos lembrar que o objetivo aqui é o esquenta, né? Estamos fazendo aqui o esquenta. Para o que está vindo aí, vamos passar o recado aqui de novo para vocês, tá? Nos dias 3, 4, 5 e 8, o professor Luiz vai realizar aí a missão pré-edital Polícia Civil, né? Um evento aí para quem sonha, quer ser um policial civil, em 4 aulas, do zero até a aprovação. Como que funciona isso daí? Evento gratuito, online, né? 100% gratuito online. Se você estiver participando, você vai ganhar o edital verticalizado, um e-book para quem está começando do zero e muito mais aí que eles acabam passando para vocês, tá? Então tem que se inscrever. Tem aí o QR Code que você pode estar acessando, né? Tem também
o link aí fixado aí como comentário no chat, você também pode estar procurando, tá certo? Então, entra no grupo silenciado aí do WhatsApp, acompanha as notícias, o pessoal vai dar todo o suporte aí para vocês. E é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês, uma ótima noite para vocês e até o nosso próximo encontro.